Então tá bom, pessoal, vamos lá. Dando continuidade ao nosso mini curso Como Escolher Seu Computador em 2025, vamos fazer uma rápida recapitulação para ver o que a gente já viu até agora. Mas antes eu quero que você pegue o seu caderninho. Lembra que no começo das minhas aulas eu pedi para você separar um caderno, preparar um caderno já esse ano, escrito Professor Marcelo, que é onde eu quero que você anote tudo isso que a gente está passando. E se você puder ter canetas coloridas, melhor ainda, tá bom? Para poder sublinhar. Vamos lá. Mini curso Como Escolher o Seu Computador em 2025. Nas aulas passadas, nós já vimos tipos de computadores. Quando eu colocar um OK aqui é porque a aula já foi dada, tá? Tipos de computadores. PC ou desktop. Lembra disso? Notebook ou laptop. Nós falamos que o PC ou desktop, que é o computador que o professor usa, que é aquele computador de mesa, precisa de espaço físico para ter um computador desse. Se você não tiver um espaço físico, você pode usar o notebook ou o laptop. Não tem nada de que um é ultrapassado e o outro é mais moderno, de jeito nenhum. PC e notebook usam os mesmos componentes internos, tá? Então não tem nada disso ultrapassado e mais moderno, tá? É só questão de espaço físico. Depois nós vimos, olha aqui, dispositivos de armazenamento. Ok, nós vimos dispositivos de armazenamento, nós vimos disco rígido ou HD, cartão de memória flash, né? E eu posso até inserir uma coisa aqui, olha, deixa eu colocar aqui, pen drive, tá? O pendrive também é um dispositivo de armazenamento. O pendrive ele funciona que nem um disco rígido e o cartão de memória. Só que o detalhe, né? O pendrive eu coloquei, mas eu não deveria ter colocado. Eu vou apagar. Sabe por quê? Porque o disco rígido, ou HD, de hard disk, né? Disco duro, e o cartão de memória flash, eles são dispositivos que vão internos, eles vão dentro da CPU, eles vão dentro do gabinete, né? Enquanto que o pendrive, ele vai fora. Você pega ele, encaixa ele onde você tiver, né? E pronto. Então, o HD externo, o pendrive, são dispositivos de armazenamento, sim, mas eles são externos. Enquanto que o disco rígido e o cartão de memória são componentes que vendem no computador. Quando você compra um computador, obrigatoriamente tem que ter o disco rígido. Deixa eu contar uma história para você. Você sabe que o professor é cheio de histórias, né? Porque eu venho da informática já há muitos anos. Como eu disse anteriormente, eu me formei em 1992. De lá trabalhei muito tempo com manutenção de computadores. Depois eu dei aulas, comecei a dar aulas na residência das pessoas, sempre voltado para o público de terceira idade. A manutenção, de vez em quando fazia manutenção na residência de pessoas mais jovens, tal, ou empresas, mas sempre foi voltado para a terceira idade. E depois trabalhei em instituições como colégios e universidade. Mas deixa eu te contar uma história que eu fiquei sabendo, que eu fiquei impressionado. Isso tem muitos anos. Teve uma época que era muito comum você comprar pela internet, logo que a internet foi lançada, e não só pela internet. Tem um programa de canal de vendas na televisão, até hoje existe, né? Que o pessoal fica anunciando produtos, eles anunciam sofás, anunciam cortinas. E teve uma época, no início do ano 2000, em que anunciava-se muitos computadores montados já, né? Computadores do tipo laptop, desktop montado. E eles passavam as características, a configuração, né? Configuração é a característica do computador. E você pegava, ligava para os caras e comprava. A internet estava engatinhando ainda. E eu soube uma vez de um caso que eu fiquei impressionado. O camarada comprou um computador e veio a caixa, uma caixa pesada tal, né? E quando ele abriu a caixa, ele colocou o computador, veio ali, era um computador desktop, e ligou na tomada. Quando ele ligou na tomada, acendeu a luzinha, mas não acontecia nada. E nada, e nada, e nada, e não funcionava. E essa empresa depois desapareceu. A empresa que vendeu o computador, vendeu vários computadores, acho que estelionato, né? E eles desapareceram. Bom, esse rapaz não fui eu que atendi, tá? Ele chamou um colega meu na época. O colega foi lá, a primeira coisa que ele fez foi abrir o gabinete, abrir a CPU. Aquela torre, sabe? Abriu a torre.
que pode ficar deitada ou pode ficar em pé. Era uma torre em pé. Abriu a torre, a luzinha acendia porque tinha fonte de alimentação. Então acendia a luz, mas não fazia barulho, não fazia nada. Bom, o computador estava oco por dentro, o gabinete não tinha nada e tinha uns tijolos. Tijolo baianinho, aquele tijolo de construção. A pessoa colocou os tijolos ali, prendeu com fita crepe para fazer peso, para quando a pessoa carregasse a caixa, fazer volume, parecer peso, né? Isso naquela época, início dos anos 2000, né? Na época eu fiquei chocado com isso, eu achei isso daí um absurdo, porque além de enganar as pessoas, né? E computador era um equipamento muito caro, ainda é caro, né? Mas naquela época era muito mais caro ainda. As pessoas estavam assim ávidas para obter conhecimento, se inserir na tecnologia e uma pessoa fazer isso. Mas enfim, isso são as histórias da época de formação, não, de trabalho em que eu atuei no ramo de informática. Tá ok? Mas vamos lá. Então tem os dispositivos de armazenamento, que eu não vou falar do pendrive. Depois, a outra aula que nós vimos, nós falamos sobre processador. Você se lembra? Coloquei até um ok aqui. Processador, eu comentei com você que o processador ele é responsável por processar as informações, é natural. Mas o processador é o cérebro do computador, tá? O processador é que faz o computador processar as informações mais rápido ou mais lentamente. As duas marcas de processador existentes no mercado é a Intel e o AMD. Eu prefiro usar Intel, já tive AMD, algumas pessoas dizem que a AMD é melhor para jogos, outros dizem que Intel é melhor para computadores de trabalho. Eu acho que isso foi no passado. A AMD evoluiu muito, é um excelente processador. Mas eu prefiro trabalhar com a Intel, tanto que no meu eu tenho Intel. E na aula, se você der uma olhadinha nas aulas passadas, você vai ver que nós colocamos as categorias do Intel. Não vou colocar aqui, porque tem lá nas aulas, mas tem o Pentium, os tipos de processador. Pentium, Celeron, i3, i5, i7 e i9. O processador do professor é i7, tá bom? Depois nós trabalhamos, já vimos a aula de pente de memória RAM. Nós já sabemos que o significado da sigla RAM é de Random Access Memory ou memória temporária, memória volátil. Nós já sabemos que a memória RAM é a memória responsável. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para você. Faz de conta que aqui é a tela do seu computador. Faz de conta que aqui é o disco rígido, tá? Quando esse ato, eu não vou conseguir segurar com uma mão só, mas esse ato de passar as informações, de tirar as informações do disco rígido, passar para a tela do teu computador, o Windows, o editor de textos, quando você está digitando uma carta, os joguinhos, o browser. Lembra o que é browser? Se não lembra, se inscreve no canal. Se você não sabe, está chegando agora, se inscreve no canal. Browser é navegador, é o programa que a gente usa para navegar na internet. Então, quando você abre o navegador para acessar a internet, esse ato de transferir do disco rígido, tá, os programas para a tela do computador, o programa ele fica armazenado temporariamente na memória RAM, enquanto você está utilizando. Quando você para de usar, fecha o programa, ou quando você desliga o computador, puf! Os programas que estavam na memória RAM são apagados. Por isso que ela se chama memória volátil, porque não é nada armazenado lá, tá bom? Ah, professor, mas tem a tal da memória ROM. Tem, mas eu não vou falar sobre a memória ROM, senão vai dar nó na sua cabeça. E tá bom? E não é importante para o nosso curso nesse momento, tá bom? Mas ela fica na BIOS do computador e ela possui as informações do fabricante. Mas o que importa para nós é a memória RAM. E agora nós vamos falar sobre a placa-mãe, o mainboard em inglês. Por quê? Porque tudo isso que nós falamos, tudo isso, dispositivos de armazenamento, isso é tipos de computadores não, mas dispositivos de armazenamento, processador, pente de memória RAM, placa-mãe não, desculpa, pente de memória RAM, tudo isso vai acoplado, tudo isso vai armazenado na placa-mãe. Deixa eu abrir aqui para você. Vamos lá. Vamos abrir a aula aqui.
Deixa eu abrir. Ok. Olha, essa aqui é a placa-mãe, tá vendo? A placa-mãe, ela é um componente, o próprio nome fala, ela é uma placa que ela vai dentro do teu computador, seja no notebook, no laptop, ou seja no PC desktop, vai estar lá dentro. Dentro daquele gabinete, aquela torre, ela vai estar lá dentro, tá? E você está vendo aqui, todos os componentes vão conectados aqui. Esse espaço aqui é onde vai o processador. Esse espaço aqui, que são chamados de slots, é onde vão conectadas os pentes de memória RAM, porque pode ter mais de um pente de memória RAM, tá? E nesses outros espaços vai conectado o disco rígido ou a memória SSD, que é o cartão flash, de memória flash, vai conectado placa de vídeo, que eu não falei, tá? E outros componentes que precisam ser conectados para receber energia. A função da memória RAM é conectar, ela servir de base, sediar todos esses componentes do computador e transmitir a energia. Por quê? Porque junto nela vai a fonte de energia. O computador tem uma fonte de alimentação, né? E essa fonte vai conectada na placa-mãe e a placa-mãe vai distribuir essa energia para os componentes, vai distribuir na carga correta, tá? Marcas de memória RAM quando eu for escolher o meu computador. Escuta, tem várias marcas, memória RAM não, hoje o professor está confuso. Marcas de placa-mãe, tem várias placas-mãe. Gigabyte é uma marca boa. Asus e MSI, eu não conheço MSI, eu conheço o Gigabyte, já tive no passado há muito tempo atrás, e eu já tenho Asus, eu tenho nesse computador, e no computador passado também tive Asus. São marcas de placa-mãe, tá? Como escolher a sua placa-mãe? Marcas conhecidas no mercado, eu coloquei aqui, olha. Gigabyte, Asus e MSI. Como escolher? É muito fácil, isso é a coisa mais simples que tem no mundo. Compatibilidade com o processador, conexões, chipset, slots de memória RAM, slots de expansão, quantidade de slots de armazenamento. E outra coisa, para gamers é importante escolher uma placa-mãe que garanta estabilidade térmica mesmo sobre carga intensa. Tá bom? Ficou claro isso, né? Claro que não, né? Claro que não. Você está iniciando o curso, você não sabe nada de informática, porque o professor Marcelo é especializado em informática básica, né? Então a gente não vai falar de termos avançados, a gente vai pegar tudo isso aqui e desmistificar. E tudo isso, você não precisa saber disso. Vamos lá. Você vai escolher o computador, a placa-mãe, da seguinte maneira. Quando você for comprar, por exemplo, um notebook ou um laptop, ele já vai vir com a placa-mãe instalada lá. Você não vai ter que escolher, tá? Você só vai ter que ver o tipo de processador que você vai escolher. Eu quero um i5, eu quero um i7, um i9, dependendo do teu bolso. Lembra que eu já falei na aula passada os tipos de processadores? A placa-mãe já vai vir preparada para aceitar esse tipo de processador. O disco rígido, mesma coisa. A placa-mãe já vai vir preparada para aceitar o tipo de disco rígido. Memória RAM, a placa-mãe já vai vir preparada para escolher. Isso se você for comprar um desses tipos PC ou computador de mesa, que geralmente você vai na Santa Efigênia, que é uma rua que tem aqui em São Paulo, onde os caras montam para você, tá? O meu técnico de confiança fica na Santa Efigênia, tá? E geralmente costumam ter muitos técnicos de confiança lá. O camarada vai montar uma placa-mãe já preparada para as suas necessidades, tá? E quando está escrito aqui, para gamers, o que é gamers? Gamers são aqueles caras que gostam de ficar jogando no computador, tá? É importante escolher uma placa-mãe que garanta estabilidade térmica. Você lembra na aula passada que eu falei que o processador, eu não estou com ele aqui nas mãos, mas eu falei para você que o processador, deixa eu ver se voltando às aulas, vamos lá, tem o processador. Aqui, esse aqui é um processador AMD. E aqui é um processador da Intel. O processador é uma pecinha, tá? Que ele despende muita energia, muito calor. Tanto é que eu mostrei para você na aula um cooler, uma ventoinha que vem em cima, tá? Porque ele esquenta pra caramba. Até se tem um exemplo de um computador que eu fui fazer manutenção há muitos anos atrás e o computador parava de funcionar porque o cooler tinha queimado. Lembra disso? Tá? Isso tem que estar tudo anotado no seu caderninho, por favor, tá? Então, aqui, olha, ele fala para gamers, aqui embaixo.
Para gamers, é importante escolher uma placa-mãe que garanta a estabilidade térmica, uma placa-mãe que segure a temperatura do processador, mesmo sobre carga intensa. Então, por exemplo, quando você está jogando esses jogos hoje, não são mais que nem aqueles jogos do passado, que era Mario Bros, o jogo que eu gosto de jogar até hoje, que é o Age of Empires, né? Joguei muito Doom, para quem lembra, D-O-O-M, joguei muito. São jogos que são antigos, passados, não requerem tanto de um processador. Hoje os jogos requerem muito, então isso sobrecarrega, isso esquenta o processador e a placa-mãe ela precisa estar nos trinks para poder segurar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso. Então acho que por hoje tá bom, senão a gente vai ficar falando muita coisa, é muita informação. Eu quero que você se abstenha só nisso, volta nas aulas anteriores, dá uma checada, dá uma olhada, tá bom? Se você gostou da aula, se inscreve no canal, deixa nos comentários as suas perguntas, por favor, se você entendeu, se você não entendeu, o que você gostaria de saber mais, quais são as suas necessidades, para eu poder criar cursos na tua demanda, naquilo que você necessita, tá bom? Mas eu espero que por hora tudo isso esteja ajudando. Se você já manja de computador e caiu de paraquedas por aqui, pega essa aula, manda para o teu pai, manda para tua mãe, manda para tua avó, manda para o teu avô, tá? Porque de repente eles têm mais de 60, mais de 70 e esses caras querem adentrar muitas vezes ao mercado de trabalho de novo, tá? Querem de repente entrar no marketing digital, não sabe usar o computador, mas quer entrar no marketing digital porque escuta por aí que marketing digital dá muito dinheiro, faz muito dinheiro. Legal, mas para poder fazer isso, você precisa entender, primeiro, como usar o computador. Segundo, você precisa entender o que é marketing, as estratégias de marketing a serem usadas. E depois você precisa entender quais são as ferramentas, os programas para se usar dentro do marketing digital. Eu ensino isso para você. Eu tenho condições, eu estou habilitado para te ensinar. Tá bom? Obrigado pela atenção. Fica com Deus e até a próxima aula. Você percebeu? A qualidade das minhas aulas estão melhorando, hein? Eu tenho aí acho que 17 vídeos no canal. No começo eu estava todo retraído e tal, mas eu estou melhorando. Por quê? Porque eu dei muitas aulas presencialmente em sala de aula. Online eu estou começando agora, então ficar olhando aqui para uma câmera onde não tem ninguém atrás na minha frente, que geralmente presencialmente você tem aquele monte de aluno, né? Você fica inibido, você não sabe como se comportar, mas eu já estou começando a me soltar, graças a você. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos meus 4 inscritos, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.